Vamos dar início a mais uma live de estudo do Livro dos Espíritos, live de número 148. Estudo esse que é promovido pela União Beneficente Allan Kardec, Centro Espírita localizado em Dourados, Mato Grosso do Sul, na rua Ivinhema, número 5565. Esse estudo do Livro dos Espíritos se iniciou durante a pandemia e estamos atualmente na terceira parte do Livro dos Espíritos, Lei do Progresso, mais especificamente no ponto Progresso da Legislação Humana, pergunta 790. Então, mais uma vez, é importante que a gente tome consciência de que essa reunião é uma reunião para além, é uma reunião que a espiritualidade se junta a nós, nos auxilia para que possamos bem aproveitar, possa ser produtiva para a nossa vida, esse estudo. Então, com muita gratidão por tudo isso, sentindo-se agradecidos ao mais alto, Pai Celestial, Mestre Jesus, os bons espíritos, nos acompanham e a cada um que está nessa live. Nós rogamos todo amparo, toda luz, toda proteção, para que possamos estar bem receptivos e possamos contribuir do nosso coração. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Hoje a live é a número 148, Lei do Progresso, capítulo 7, Progresso da Legislação Humana. Então, nós estamos na Lei do Progresso, Livro dos Espíritos, e já estamos lá no capítulo 7 ou 8, dependendo da edição do livro. Eles são até a perfeição moral, para terminar as leis morais, né? E hoje nós vamos falar sobre progresso da legislação humana, 790 até 793. E aí está a pergunta 790. Quem que vai começar? Posso começar. É um progresso à civilização? Ou, como entendem alguns filósofos, uma decadência da humanidade? Progresso incompleto. O homem não passa subitamente da infância à madureza. Letra A. Será racional condenar-se à civilização? Condenai antes os que dela abusam, e não a obra de Deus. Bom, tá bem sintético, né? Bem resumido. E a questão é a civilização, chamada civilização. É um conceito que não explorou aí mais detalhadamente, né? Que é esta vida do homem com mais interação, uma vida mais complexa, uma vida que a gente sabe que a civilização surgiu quando surgiram os agrupamentos humanos, depois as cidades, né? Depois aquilo que a gente chama de civilização se tornaram impérios, se tornaram países, se tornaram nacionalidades.
e o mundo vive com as suas civilizações, né? Está dizendo, claro, que é um progresso, sim, ainda é um progresso incompleto, ainda tem muita coisa, com certeza, tem muita coisa a aprimorar, tem muita coisa a corrigir, tem muita ainda essa civilização, como qualquer organismo humano, ainda está permeado pelos nossos vícios, né? Pelas nossas fraquezas, especialmente o orgulho, a ambição, a avareza, a inveja. E claro que por isso tudo, né, não é um progresso completo, é um progresso em andamento. Não dá para condenar a civilização, como diz aí, né? Deve-se condenar antes aqueles que abusam dela. Alguém ligou, acho que mais um dispositivo que começou a dar um barulhão estranho. Talvez um computador e ao mesmo tempo celular, alguma coisa assim. Então é isso. Ok. É que quando as coisas evoluem de um lado, parece que diminui do outro, né? A gente tem, às vezes, essa falsa impressão, né? Ó, melhorou em tecnologia, mas daí o pessoal usa a tecnologia para coisas ruins também. A civilização, né, veio, mas com ela também veio um monte de outros problemas, né? Então, e a gente tem uma tendência de generalizar, né, e olhar a coisa pelo lado pior possível, né? A gente sempre tem uma tendência a generalizar e educar de forma assim negativa. E aí passa essa impressão, né, que com a civilização a coisa piorou, né? Antes era mais fácil, né? Antes a gente tinha uma vida mais simples, não tinha tantas necessidades, tantas ganâncias, tantas ambições, vivia de forma mais tranquila. Aí de repente vem a civilização e com ela vem alguns desafios mais, né? E nós, seres humanos, temos muitas vezes a tendência de usar mal, né, os recursos que nos são disponibilizados por Deus, né? A gente usa de forma errada. Tá aí, né, a questão da natureza, né? Com a civilização a gente detona mesmo com a natureza, né? Então, né, tem um poder de destruição muito grande, né? Da natureza, das pessoas, nas guerras, enfim. Então, por isso que ele faz essa pergunta, né? Você vê lá em 1950, né, 57, que foi o livro dos Espíritos, 1857, né, que foi o livro dos Espíritos, já havia essa visão, né? O progresso traz dificuldades também, né? Então, aí ele diz, não, mas a civilização é uma coisa boa, o mal é o uso que o homem faz dela, das descobertas, dos avanços tecnológicos, mas é uma coisa boa. A gente tem que aprender a usar as coisas que Deus disponibiliza para nós. 791. Isso. Será apurada algum dia a civilização? Será apurada algum dia a civilização, de modo a fazer que desapareçam os males que foram produzidos? Sim, quando o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência. O fruto não pode surgir antes da flor. Essa é muito. Essa é simples, né? Lógico que o planeta, a nossa Terra, caminha para a evolução, para evoluir. Né? E um dia será apurado. Né? Terá grande benefício quando unir os dois, né? A moral junto com o desenvolvimento. Quanto à inteligência, então, que fala assim, quanto à inteligência, o fruto não pode surgir antes da flor. É isso aí. Sem problema.
Se alguém quiser comentar mais diferente. Então, mais uma vez, está esclarecendo que o desenvolvimento intelectual, né, o desenvolvimento da inteligência, vem antes, ele vem na frente e logo em seguida, esse logo em seguida não quer dizer uma rapidez, mas depois da inteligência vem o desenvolvimento moral. E aí está comparando com a inteligência com a flor, né? E o desenvolvimento moral, ou o desenvolvimento completo, mais amplo, com o fruto. E que realmente vai acontecer essa apuração, essa limpeza da sociedade, essa melhora, a depuração, né? A gente fala também. Acho que é isso aí. Uma coisa que me chamou um pouco a atenção, né? O Orlando diz aí, né? É lógico, né? Um dia as coisas vão melhorar. Essa questão do lógico é muito lógico para a gente, né, espírita, né, que sempre estudamos isso aí, né? Nós estamos avançando, tá? Um dia todos serão anjos, né? Mesmo aquele mais malvado vai se evoluir, né? Mas muitas crenças não têm essa visão, né? Então, essa pergunta é até assim coerente, né? Na época, né? Na época nem existia o espiritismo, né? Hoje já existe o espiritismo, mas ainda assim, né? Ele é uma parcela bem pequenininha, né? Da população que tem essa ideia de que todos vamos evoluir, né? A maioria, ou uma boa parte das crenças acredita que o mal será extirpado de forma a destruir o malvado, né? Destruindo o malvado acaba o mal. Essa é a ideia de muitas crenças, né? Uma forma de entender. E nós entendemos que todos estamos fadados a evoluir, a crescer, a alcançar a Deus. Então, essa é uma questão. E a questão aí, né, que o João colocou, né, que geralmente a tecnologia, o conhecimento, né, a civilização, ela caminha de forma não sendo acompanhado pela moral, né? A moral vem depois, né? Deveria vir juntos, né? Mas Deus nos deu o livre-arbítrio. E aí a gente escolhe primeiro, né, tentar o errado, depois a gente vai. Aí a hora que cansa, né, que sofre, que faz um monte de burrada por aí, fala, bom, agora acho que chega disso, né? Vamos também fazer a parte boa para a gente se dar bem na história. Isso, pode ler. 792. Por que não afeta a civilização imediatamente todo o bem que poderia produzir? Porque os homens ainda não estão aptos nem dispostos a alcançá-lo. Não será também porque, criando novas necessidades, suscita paixões novas. E ainda porque não progridem simultaneamente todas as faculdades do espírito. Tempo é preciso para tudo. De uma civilização incompleta não podeis esperar frutos perfeitos. Ok. Essa questão 751 e 780, que ele cita aí, já foi bastante explorada, né? Aquela 751 é do infanticídio, e essa outra é do acompanhamento da parte intelectual com a moral. Acho que não seria necessário a gente voltar a ela. Alguém quer comentar? 792? Esse caráter progressivo, né, com uma certa lentidão que é necessário para que o homem vá amadurecendo, para que a gente vá crescendo em conhecimento, vá aprimorando os sentimentos, e aí sim vai acontecendo esse progresso mais amplo. Mas aí trouxe também a questão do estímulo, né,
das necessidades criadas pela civilização, né? Onde a gente vai criando necessidades novas, vai desenvolvendo, não sei se desenvolvendo ou vai aguçando paixões, e aí vai demorando um tanto até a gente superar tudo isso, até enxergar que realmente tudo isso é ilusório e que até as necessidades artificiais criadas. Então, eu estava dizendo que tem uma deficiência que parece que as pessoas estão buscando solução para isso, compensação para isso nas redes sociais, com aprovação nas redes sociais, né? Mas é uma busca por um caminho que não realiza, que não resolve. Tanto que a gente vê um tanto de pessoas testemunhando que, depois de muito sucesso nas redes sociais, entraram em profunda depressão. Algum comentário mais? As coisas avançam, né, no caminho da civilização, que é os avanços tecnológicos, como o João colocou aí, das redes sociais, tudo, e a gente parece que não aproveita ela da forma adequada, né? Sempre vai para o lado errado, né? Equivocado, dos exageros e tudo mais. Parece uma coisa assim meio insana, não é? Às vezes fala, mas por que a gente faz isso, né? Eu falo gente porque a maioria de nós, né, acabamos por usar de forma equivocada os bens que nós mesmos conquistamos. Então, ele diz aqui que é o tempo, né? É o tempo. A gente cria necessidades, se vicia, né, em algumas situações, e com o tempo a gente vai aprendendo a usar melhor esses recursos. Nós somos quais crianças gulosas, né, que colocam uma coisa boa assim na frente e a gente não sabe usar da forma racional, assim, a gente acaba indo por exagero, passa mal, se alimenta demais, né, igual crianças gulosas. Então a gente ainda precisa amadurecer nessa questão, né, para aprender a usar os recursos da forma adequada, da forma racional, para o bem geral. Somos egoístas, né, e acabamos querendo tudo para nós, em detrimento de outros que necessitem, assim por aí vai. Estamos nesse caminhar. Mais alguém? Vamos para frente. Acho que podemos andar mais, né? 7, 9, hein? Maiara? Pode ir adiante. 793. Acho que caiu, chegou na minha vez de novo, de ler. Essa é um pouquinho mais longa. Encerrando já esse ponto, né? Por que indícios se pode reconhecer uma civilização completa? Pelo desenvolvimento moral. Vocês acreditam que estão muito adiantados, porque fizeram grandes descobertas e maravilhosas invenções, porque suas moradias e vestuários são melhor do que os do selvagem. Todavia, não terão verdadeiramente o direito de dizer que são civilizados, senão quando tiverem mais em sua sociedade, senão quando não tiverem mais em sua sociedade os vícios que a desonram e quando viverem como irmãos, praticando a caridade cristã. Até então, serão apenas povos esclarecidos que percorreram a primeira fase da civilização. Então, até aí, né,
dando esse destaque de que a gente vai poder ver uma civilização bem avançada, né, bem desenvolvida ou mais completa quando ela tiver já bem aperfeiçoada moralmente, não tiver mais vivendo esses vícios todos, né, que nós ainda vemos tanto em nós mesmos quanto nas pessoas individualmente, nas pessoas que agem coletivamente, inclusive, né, e se organizando, como a gente vê, por exemplo, os vícios desviando as finalidades do Estado, né, desviando finalidades de instituições até religiosas. Então, quando a gente conseguir superar todos essas mazelas, todos esses vícios, então teremos uma sociedade mais completa. E isso é uma evolução moral, que é aquela segunda asa da evolução, né, que vem após, não tão junto assim, com a evolução intelectual da inteligência. Temos aí acho que já é um comentário, né, de Allan Kardec, né, o comentário. É um comentário longo, acho que encerrando esse ponto. Já podemos ler ou alguém quer comentar ainda? Primeiro, a pergunta em si. Então, a pergunta é como é que a gente vai saber que nós estamos no caminho certo, né? Como vamos nos reconhecer como uma civilização completa? A gente vê assim, né, a questão do coletivo, né? Tem muita gente que não é tão bem e tem pouca gente que parece que tem boas intenções, né? Dá a impressão assim, né, que tem ainda muita gente com intenção errada, né? Aquela história lá que Jesus falou lá atrás, né, de como cordeiros, né, em meio a lobos, né? Então tem muitos lobos. E como é que a gente vai reconhecer, né, que a nossa civilização então está completa? Ele já lembrou isso em outros momentos, que quando a maioria das pessoas, né, ir para o lado do bem, as maiorias se encarar como irmãos, se entender assim como cristãos, né? Aí sim, aqueles poucos que são maus serão arrastados pelos bons, né? Isso até Kardec lembra, né? Será arrastado. Então, parece que nós ainda estamos naquele encantamento, maravilhado, né, pelas descobertas, pelas invenções, e ainda estamos meio seduzidos por elas e esquecemos a parte moral e queremos ainda gozar essa parte física, material, e não dá muita importância aos tesouros do céu que o Cristo lembrou. Então, por enquanto, somos só, ou pelo menos estamos nos tornando, né, esclarecidos. É só na primeira fase da civilização. Hoje nós temos acesso à informação, uma coisa, né, fantástica. Coisa que lá atrás era muito complicado, né? Você ter um livro, você ter acesso à informação, né? Que hoje está aí à disposição, né? Qualquer um tem uma biblioteca mundial num aparelhinho de celular. Antes era difícil, né? Comprar a tal da Barça, lembra da Barça? De porta em porta, o pessoal vendendo a Barça. Era difícil ter enciclopédia Barça. Quem tinha uma era, poxa, ó, fulano lá tem a Barça. Hoje você acessa isso o tempo todo. Mas nós não valorizamos, né, esse conhecimento. Parece que esse conhecimento não tem tanta importância, mas parece que a coisa fica mais importante quando ela é pouca, né, quando é escassa. Quando ela tem abundância, a gente despreza, infelizmente. É isso. Continuemos. Seguimos a leitura? Sim.
comentário aí. A civilização, como todas as coisas, apresenta gradações diversas. Uma civilização incompleta é um estado transitório, que gera males especiais, desconhecidos do homem no estado primitivo. Nem por isso, entretanto, constitui menos um progresso natural, necessário que traz consigo remédio para o mal que causa. À medida que a civilização se aperfeiçoa, faz cessar alguns dos males que gerou, males que desaparecerão todos com o progresso moral. De duas nações que tenham chegado ao ápice da escala social, somente pode considerar-se a mais civilizada, na legítima acepção do termo, aquela onde existe menos egoísmo, menos cobiça, menos orgulho. Onde os hábitos sejam mais intelectuais e morais do que materiais. Onde a inteligência se puder desenvolver com maior liberdade. Onde haja mais bondade, boa-fé, benevolência e generosidade recíprocas, onde menos enraizados se mostrem os preconceitos de casta e de nascimento, por isso que tais preconceitos são incompatíveis com o verdadeiro amor do próximo, onde as leis nenhum privilégio consagrem e sejam as mesmas, assim para o último como para o primeiro, onde com menos parcialidade se exerça a justiça, onde o fraco encontre sempre amparo contra o forte, onde a vida do homem, suas crenças e opiniões sejam melhormente respeitadas, onde exista menor número de infelizes, enfim, onde todo homem de boa vontade esteja certo de lhe não faltar o necessário. Bom, terminamos aí, né? Essas qualidades de uma sociedade civilizada. E esse comentário final sobre a evolução da civilização, né? E do benefício que é, do recurso que é. Parece que lá para o começo, é como se ele quisesse dizer assim, quando foi perguntado se a civilização é um progresso, quisesse dizer assim, é o progresso. A civilização é o progresso que a humanidade conquistou, e sendo ele o progresso, ele pode ser até mal, em muitos pontos, mas ele é bom porque ele é o progresso. É o progresso que a sociedade, que a humanidade está conquistando. E está cheio de defeitos ainda, mas vai se aperfeiçoar, porque muito aperfeiçoados já estamos, muito evoluídos já estamos em inteligência, em tecnologia, né, no aspecto intelectual. E esse resumão aí das qualidades da sociedade, da civilização mais depurada, é muito interessante, né? A gente coloca aí várias coisas boas. Deixar comentário mais. Essas qualificações aí lembra daquela outra parte do Evangelho sobre na questão individual, né? Aí é coletivo. Lá lembra o homem de bem, individualmente, né? Ele faz uma série de classificação, apresenta uma série de qualidades
e que a gente vai analisar aquilo ali e a gente fala, nossa, como eu estou distante disso, né? Como é que estou distante, né, para conquistar todos esses valores que ele apresentar. Homem de bem tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Fala, meu Deus, é muita coisa. E nem eu não me enquadro nisso aí, ainda estou muito distante. E aqui também, né? Só que aqui coletivamente. Aqui a gente já olha assim com olhar mais tranquilo, né? A gente acaba se colocando, de repente, não como parte, né, dessa sociedade do mal. Sou parte do bem ou do meio, né? Eu não sou do mal. A gente sempre dá uma amenizada na gente. Mas, na verdade, nós temos, né, essas encrenca a resolver, ainda todos nós temos dentro de nós, né? E ele faz aqui uma série de... Ele classifica, né? Kardec faz para ficar bem didático e a gente entender como é que seria uma sociedade melhor. Fala sobre justiça, sobre os preconceitos, né? Sobre os privilégios, sobre a bondade, enfim, tem várias questões aqui, né? Que não só sobre a justiça, mas a aplicação das leis, né? Porque se a gente for pensar na questão da justiça, nós não temos justiça, né? Nós temos aplicação de leis, né? Essas leis regulamentam as nossas relações com a sociedade, são necessárias para a atual situação que nós vivemos, mas ainda não é justiça, né? Justiça é uma coisa que está muito longe da gente ainda, né? Então ele lembra aqui da justiça e também lembra da aplicação das leis. Que a aplicação das leis elas são aplicadas de forma diferenciada, né? Para uns e para outros, né? Alguns têm privilégios, né, na aplicação de lei. A lei não tem uma forma só de ser aplicada, né? Então ela tem parcialidade, né? Aí ele lembra que menos parcialidade, se exerça a justiça e que as leis não tenham nenhum privilégio. E a gente vê que isso acontece o tempo todo, né? O tempo todo as leis elas são aplicadas de forma diferenciada para uns e para outros. O pobre, o rico, o preto, o branco, né? Todos têm um diferencial aí para quem tem recurso, quem não tem. Infelizmente ainda nós estamos, né, nesse tipo de civilização, né, que ainda está bem longe do que seria bom, seria ideal. Alguém mais quer comentar? Orlando hoje está muito quieto, né? O que aconteceu com Orlando? Não, é que eu acho que está correto aí o que vocês estão falando, né? Não tem que colocar a evolução assim, não dá um salto tão grande, porque tudo acontece de acordo com a nossa condição intelectual, moral. Então a gente vai se evoluindo devagar mesmo, é uma questão. Só pode haver um progresso definitivo, assim, definitivo não, mas um progresso bem maior. Real, né? Depois que... real, depois que a gente tem uma condição moral bastante elevada, né? E isso acontece com todo mundo. Você vê o caso de Jesus, né? O povo não aceitou. Matou Jesus, porque Jesus era um exemplo de moral, era um ser de outro planeta mesmo, não era desse, né? Aqui é muito... A coisa funciona muito, muito devagar demais. Tudo bem, vamos para frente. Alguém quer comentar, Maiara? Para frente? Vamos adiante. Adiante. Progresso da legislação humana. Olha aí, vamos ver. 794. A sociedade poderia se reger unicamente pelas leis naturais, sem o concurso das leis humanas? A sociedade poderia reger unicamente pelas leis naturais,
sem o concurso das leis humanas? É uma boa pergunta, hein? Poderia. Se todos as compreendessem bem e quisessem praticar, então elas bastariam. Mas a sociedade tem suas exigências e precisa de leis especiais. Leis naturais, né? Se a gente... humano a gente né? Mas a gente não aceita porque exatamente nós ainda estamos num patamar ainda muito atrasado, né? Então a gente não aceita que as coisas aconteçam naturalmente. Então, aí tem que existir as leis específicas, né, para poder... A lei do homem. É isso aí. A sociedade precisa e tem necessidade das leis especiais. Por exemplo, se não houvesse prisão, não houvesse condenação, né? No atual mundo que a gente vive, a nossa terra seria um caos. Mais do que já é, né? A sociedade poderia se reger unicamente pelas leis naturais, sem o concurso das leis humanas? Poderia. Se todos compreendessem bem e quisessem praticar, então elas bastariam. Mas a sociedade tem suas exigências e precisa de leis especiais. Quer dizer, é o que eu estava falando, que não haveria necessidade de advogado, de juiz para bater o martelo, né? O juiz ia ser a nossa consciência. Mas, no mundo que a gente vive de provas e expiação, ainda há necessidade de leis, de juiz, de advogado, de prisões, todo tipo de coisa. Mesmo porque se não houvesse no mundo atual que a gente vive, seria um caos. É o motivo que está apontando aí para a sociedade precisar dessas leis, que seriam leis que complementam a lei natural, é que as pessoas não compreendem bem a lei natural e não querem praticar, né? Mas as leis naturais já nos indicam tudo que é correto, tudo que é devido, não é devido, tudo que é prejudicial, não é prejudicial ao próximo, a nós mesmos, né? A gente vai aprendendo isso com a experiência, com os acertos e com os erros. E aí, para que se evite, se proteja o coletivo daqueles mais ousados na prática dos vícios, do egoísmo, da avareza, desses desvios que acabam vitimando muitas pessoas. Então, a sociedade faz leis para proteger, né? Essas leis até são interessantes, porque, como eu disse, as leis são para proteger algumas pessoas que são mais vulneráveis. E a gente olhando pelo lado espiritual, pelo lado espírita, pela visão espírita do ser humano, a gente sabe que essas pessoas vulneráveis, elas também precisam de passar por experiências, né? E aí a gente vê, por exemplo, vamos dar aí lembrar alguma coisa, pessoas que já têm muito pouco e que caem no conto do vigário e perdem ainda o pouco que têm.
E a aplicabilidade das leis, né, João? Elas são para proteger a parte mais fraca, os mais frágeis, como você disse. Mas passa a impressão que ela é aplicada com mais rigor para na verdade, atingir mais a parte fraca do que a parte mais forte. Né? Quem sofre mais pela aplicabilidade da lei humana é o mais fraco. Né? O mais fraco está sempre sendo submetido. Você pode olhar que as prisões e tudo lá estão os mais fracos, né? Os enfermos da alma, as classes menos favorecidas, né? As classes que são Isso, os mais fracos social e economicamente, né? economicamente. Isso mesmo. Agora, a gente não pode dizer, não sabe afirmar, se eles são os mais fracos moralmente. Porque aqueles que conseguem escapar de ir para a prisão, né, de cumprir, de serem responsabilizados pelos seus crimes, com certeza também estão muito imperfeitos moralmente ainda, né? Nessa questão aí, né, de quem que é mais fraco moralmente ou não, a gente pode se ater àquela questão lá do início do nosso estudo do Livro dos Espíritos, né? A maioria de nós somos maus. É a que está ali. O mundo de prova e expiação não tem santo aqui, não. A maioria são. O problema é que a aplicabilidade da lei, ela pega mais aqueles, né, que estão mais fragilizados na questão, assim, física, monetária, né, patrimonial, enfermo, né, enfermo da alma. Nós somos convidados, né, pela doutrina espírita, pelos estudos que fazemos, também a própria ciência, né, na área da psicologia, a buscar entendimento da enfermidade, né, dessas pessoas, né, que estão na criminalidade, por exemplo, assim, mais ostensiva, né? Tem muitos enfermos ali, né, que deveriam ser tratados como enfermos, e na verdade eles são tratados de forma que às vezes até torna mais enfermo ainda, né? Se torna mais enfermo do que quando a lei não atinge eles. Então é uma coisa meio complicada ainda. A nossa sociedade, né, é muito injusta mesmo. E aqui ele lembra bem, né, as duas condições, compreender e querer. Né? Primeiro, compreender a lei de Deus, que é a lei natural. Nós ainda não compreendemos ela. Nós ainda não sabemos, né, como é que é. Nós ainda temos um esboço, né, uma vaga compreensão. Com todos os ensinos que a gente recebe dos espíritos, né, sobre a lei de Deus, ainda está na nossa consciência, que deveria estar muito claro, mas eu não sei por que a gente não entende, ou não quer entender, né? Talvez, né? Não quer entender. Estamos nessa. E quando já compreendemos, você estava dizendo, não queremos praticar, né? Aí Muitas vem vezes. a questão da vontade. Não, É. não nos convém praticar. A gente acha que não convém. Muito bem. Vamos para o próximo? Vamos. 795. Acho que é comigo, né? É. Comigo é a Camila. Essa seria da Maiara na ordem nossa aqui. É da Maiara? Uhum. É lá, Maiara. É tua. Tá. 795. Qual a causa da instabilidade das leis humanas? Nas épocas de barbárie, são os mais fortes que fazem as leis e eles a fizeram para si. À proporção que os homens foram compreendendo melhor a justiça, indispensável se tornou a modificação delas. Quanto mais se aproximam da verdadeira justiça, tanto menos instáveis são as leis humanas, isto é,
tanto mais estáveis se vão tornando, conforme vão sendo feitas para todos e se identificam com a lei natural. Depois tem o comentário de Allan Kardec. Vamos comentar a pergunta primeiro e depois o comentário, como fez o João Sim. anterior? Uhum. Vamos lá. Quem que se habilita? Quer falar, Mayara, a sua compreensão? Entendi que também é um processo evolutivo da lei, né? Que os homens fazem para si, que é cair no egoísmo e em pensar só em si, né? E de acordo com que vão vivendo em sociedade, eles vão evoluindo para entender a consciência da verdadeira justiça, que seria a justiça divina, a de Deus. Aí, se aproximando da justiça de Deus, se aproxima da lei natural. A lei dos homens são muito falhas, né? Enterradas. Imagina só que teve uma época aqui que existia lei que tinha que ter escravo. Os coitadinhos dos nossos irmãos escravos não eram considerados gente. Pois é, e a gente olha para trás e olha essas leis lá atrás, né, e fala, nossa, como é que a gente era legal isso, né? Estava dentro da lei ser escravo. E eu entendo que futuramente também nós vamos olhar a nossa lei de hoje e vamos falar, nossa, como é que a gente prendia pessoas num cubículo, né? Torturava as pessoas, né? Tinha uma condição, né, tão estranha, né? O comportamento, como nós éramos bárbaros lá em 2025. Eu acho que futuramente, né, nós vamos olhar e vamos perceber que hoje, né, nós fazemos um monte de coisa errada, né, que nós vamos nos horrorizar futuramente, né, sobre essa época de agora. Porque por isso que ele fala que verdadeira justiça, né? Nós ainda não sabemos bem o que é justiça, não. Só Deus sabe o que é justiça, né? Porque Deus consegue, Deus está dentro de nós, né? Sabe o que nós sentimos, o que nós pensamos. Nós julgamos um ato de uma pessoa e o mesmo ato cometido pela mesma pessoa com o mesmo peso, mesma medida. E são pessoas diferentes, né? Aquele que cometeu aquele ato e o outro cometeu um ato igual, né? Nem digo semelhante, mas um ato igual, tem pesos e medidas diferentes. Aquele tem uma vivência diferente, tem experiência de vida diferente, tem, né, emoções diferentes, né, tem todo um histórico diferente para ele poder. No entanto, a nossa justiça, né, a nossa lei, né, que acredita que ser justiça, deveria igualar os dois, só que nem isso fazemos. Nem igual, nós, pelo contrário, a gente, né, faz uma confusão nessa questão da aplicabilidade da lei, no entanto, e aí acaba fazendo uma coisa que não tem nada a ver com justiça, né? Ou com recuperação, né? Que é a ideia que está lá, né, a origem, né, da lei é recuperar, né? Reintegrar a sociedade, tem todas essas conversas que não, na prática não funciona. Então a questão ela está centrada na mutabilidade das nossas leis, como que as nossas leis mudam. Isso. A resposta é mais ou menos que tem que mudar mesmo, né? Tem que mudar. A resposta é que tem que mudar mesmo, começando com o exemplo do período da barbárie, onde os fortes fizeram as leis para se beneficiar a si mesmo. E continua da mesma forma, só que em menor proporção, cada vez mais em menor proporção. Essa é a evolução, né? Vão aparecendo leis que realmente garantam justiça, garantam equanimidade, garantam isonomia para segmentos da sociedade mais vulneráveis, mais desprotegidos,
e que vá trazendo garantias. Por exemplo, agora recentemente, né, essa lei aí que foi aprovada em regime de urgência, né, em razão das reportagens, das denúncias daquele personagem Felca, né? Então, vai acontecendo, essas leis vão sendo aprovadas, vai pormenorizando o tipo de crime, vai especificando mais os tipos de crime, porque a punição de um crime algo ser considerado crime precisa estar muito claramente descrito numa lei, né? Então vai acontecendo essa evolução que vai atingindo beneficamente maiores segmentos da sociedade, de forma que aqueles que são mais desprotegidos, mais vulneráveis, também vão se beneficiando com a lei, não só como lá no início com a barbárie, onde só os mais fortes se garantiam. Deu nossa hora, né? Já chegou, Tem o comentário de Allan Kardec. Vamos fazer ou vamos deixar para a próxima? A gente retorna. Deixa para a próxima, né, Lô? Aí nós faz a pergunta de novo. Então, tá. Daí faz a conexão dos dois assuntos, né? Desse e da próxima questão. Então tá. Deixar para a próxima. Então tá por tua conta, João Dalmolin ou Orlando, não sei quem que é. Fiz a abertura, né, com a prece, aí passo a bola aí para quem queira fazer o pênalti final e o gol da vitória. Vamos fazer a prece então, né? Senhor Jesus, bondoso mestre, mais uma live, mais uma quinta-feira. Quinta-feira essa de aprendizado, onde a gente fica mais leve, se sente mais feliz, porque a gente está aprendendo, aprendizado é luz, né? E aproveitamos também para conversar contigo, Jesus, pedindo aí uma noite de muita paz, que esse aprendizado que nós tivemos agora, ele continua ao longo da noite, né? Que os espíritos venham nos auxiliar, participar de alguma reuniãozinha, para que a gente esteja habilitado para ajudar o próximo, aquelas pessoas que precisam de nós, com muito mais segurança, com muito mais amor. Que Deus e Jesus nos abençoe sempre, para que a gente esteja bastante receptivo às coisas suas, Jesus. Muita paz, que Deus e Jesus nos abençoe. Que assim seja. Seja.